Bom dia, irmãos, que a gloriosa paz do Senhor Jesus reine de forma abundante em cada coração. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler os versos 20 a 23, mas eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, que depois nós vamos retornar a esse capítulo e ler mais alguns versículos. Lucas 15, de 20 a 23. Diz assim: E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Irmãos, esse é o texto que fala sobre a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, né? A palavra pródigo significa esbanjador, gastador, e é certamente a parábola mais conhecida de toda a Bíblia. É uma parábola conhecida nos diversos países, durante toda a história do cristianismo. E esse texto, ele retrata nada mais, nada menos do que o amor de Deus por mim e por você. De forma que eu queria dizer nesta manhã que o pródigo, o esbanjador, o gastador, sou eu, é você, somos nós. O filho mais novo da história, aqui denominado de filho pródigo, ele simplesmente quer antecipadamente a sua herança, porque o objetivo dele é pegar a sua herança e então ir curtir a vida. Ele quer, na realidade, sentir as pulsações, as vibrações da vida de uma forma muito mais intensa, diante de tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Então ele pede ao seu pai a sua herança antecipada, o pai então concede, e diz o texto, o capítulo, que ele vai para um país distante, e lá ele curte a vida. Lá certamente ele participa de festas, de banquetes, de diversões, ele usufrui certamente de bebidas diversas, de comidas diversas, tudo aquilo que o mundo poderia oferecer. E parecia que tudo ia bem, até que um dia, finalmente a crise chegou. O dinheiro acabou, e quando o dinheiro acabou, os supostos amigos também foram embora, juntamente com o dinheiro. Diz o texto, então, que ele começa a passar fome. E aí ele foi, então, em busca de um emprego, de um trabalho, e ele consegue, então, um trabalho para cuidar de porcos. Só que esse emprego, cuidar de porcos, para ele, para a cultura dele, de onde ele vinha, era algo terrível, porque o porco, dentro das leis cerimoniais, aquilo estabelecido lá em Levítico, era considerado um animal imundo. Então, um judeu não tinha contato com porco, e ele não só passou a ter contato com porco, mas ele passou a cuidar de porcos. E aí, nesse emprego terrível, naquela situação, cuidando de porcos, ele, mesmo assim, ele passa dificuldades, fica sem ter o que comer. E diz o texto, então, que ele gostaria, então, de se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam. E o que era alfarroba? A alfarroba era uma leguminosa, era tipo uma vagem muito comum lá da região do Mediterrâneo. Então, isso eu quero uma alfarroba. E era isso que ele estava querendo comer. Até que um dia ele toma a decisão de voltar para a casa do pai. E aí a gente vai lá agora para o versículo 18 e 20, eu gostaria que você acompanhasse.
ele toma a seguinte decisão, depois dessa situação que ele está vivendo: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. Portanto, irmãos, quando ele ia se aproximando na direção do pai, para dizer tudo aquilo que ele tinha planejado, que ele tinha idealizado, o discurso que ele tinha planejado para dizer para o seu pai, diz o texto que o pai o avista de longe, e passa a ideia de aquele pai sempre estava ali, periodicamente, com aquele olhar perdido, esperando a volta do filho. E diz o texto então que quando o pai o avista, o pai corre em sua direção, o abraça e beija. E rapidamente ele chama os empregados e diz assim: olha, traga depressa sandália para os pés, traga depressa roupa nova, um anel no dedo, porque o anel era a ordem de autoridade dentro daquela casa, dentro daquela propriedade. E ele então é restabelecido de volta ao lar, e o pai dá a seguinte ordem, no versículo 23 e 24, ele diz assim: tragam e matem o bezerro gordo, ou seja, o bezerro cevado, o bezerro preparado para uma ocasião especial. E o pai diz: vamos comer, vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E diz o texto então que eles começaram a festejar. E o que é que eu quero chamar a atenção nesta manhã, nessa breve reflexão? São sobre as 4 fases da vida do pródigo. A primeira fase é que ele era feliz inconscientemente. Feliz inconscientemente onde? Na casa do pai. Ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha o pai, ele tinha o irmão, ele tinha festa, ele tinha banquete, ele tinha pão com fartura. Mas ele era feliz inconscientemente. Mas de repente brota no seu coração uma insatisfação crônica. Irmãos, e nós, todos nós, corremos o perigo, quando mesmo tendo as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a provisão de Deus constante na nossa vida, de repente pode surgir no nosso coração um sentimento de ingratidão, um sentimento de insatisfação, de que aquilo ali não está bom, que eu na realidade eu mereço mais, que eu tenho potencial para mais, eu quero mais, porque tudo isso que eu tenho aqui no momento não me satisfaz. E semelhante a Adão e Eva, que mesmo estando no paraíso, no Éden, ficaram insatisfeitos. Cuidado, nós precisamos ter cuidado com essa fase da vida, precisamos ter muito cuidado. A segunda fase é quando ele estava lá no país distante, celebrando a vida, curtindo tudo, se regalando com os diversos prazeres que a vida lhe oferecia, desfrutando de todas as iguarias do banquete do mundo. E nessa segunda fase, ele era infeliz inconscientemente. Na primeira, ele era feliz inconscientemente. Agora, ele é infeliz inconscientemente. Por quê? Porque, irmãos, tudo que o mundo pode oferecer, os prazeres, as aventuras, as curtições, tudo parece que preenche o vazio do seu coração, mas não preenche. O pecado, ele pode ser extremamente apetitoso ao paladar, mas ele será extremamente amargo ao estômago da alma. Pode ter certeza disso. O pecado nada mais é do que uma mentira muito ardilosa, muito astuta. O pecado promete a você alegria e paga com desgosto. Promete para você liberdade e te escraviza. Promete vida e te mata. Às vezes as pessoas acham que a felicidade está no fundo de uma garrafa de bebida e ficam dependentes do álcool. Às vezes a pessoa pensa que a verdadeira aventura está, quem sabe, em experimentar um baseado ou cheirar um papelote de cocaína ou mesmo uma pedra de crack e fica escravo. Semana retrasada eu conversava com um psiquiatra e ele me falando sobre o poder terrível do crack.
E ele disse que uma pedra de crack equivale a, como se fosse a ação dopaminérgica, ou seja, o receptor de dopamina no seu cérebro, a 20 relações sexuais. De forma que, quando se usa uma pedra de crack, uma só é suficiente para você ficar dependente. E isso é que o mundo oferece. E é isso que o mundo está oferecendo. E é isso que está sendo apregoado. E é isso que está sendo cantado nas novelas, nas mídias, na internet, de um modo geral. Então, talvez a pessoa pense que a felicidade, quem sabe, está na cama das aventuras do adultério, da fornicação. E quando ele entra nessa rota do prazer, ele começa a perceber que ali nada mais é do que uma verdadeira escravidão, que traz vergonha, que traz culpa, que traz dor, que traz desgraça na família. As festas do mundo parecem ter muito brilho, né, irmãos? Muito glamour, mas lá no fundo há uma insatisfação crônica. E sabe por quê? Porque Deus colocou a eternidade no seu coração e no meu coração. E tudo aquilo que é terreno, que é temporal, não preenche o vazio da nossa alma. Só Deus pode satisfazer você. O terceiro aspecto que eu gostaria de trazer é quando ele estava cuidando lá dos porcos. Nessa terceira fase, ele era um infeliz consciente. A ficha caiu. Para aqueles que são mais novos, ficha caiu quer dizer um capacete gigantesco que tinha um telefone que você entrava e botava umas fichas, tá? E você só falava quando a ficha caiu, tá? Então existia um aparelho assim nas ruas. Por isso que o termo ficou, a ficha caiu, aí você pode falar. Então nesse momento a ficha caiu. A prestação chegou. Ele desperdiçou a sua vida, desperdiçou o seu dinheiro, desperdiçou as oportunidades e ele só colheu decepção. Os amigos do bar, nessa hora que a coisa pega, pode ter certeza, te abandonam. As rodas de prazeres ficam vazias. Aquilo que parecia ter sentido na sua vida, na sua alma, começa a murchar e de repente você sente que você está com fome, abandonado, sozinho e simplesmente no vale da dor. Agora ele reconhece que ele está passando fome. Por quê? Porque ele não tem nada. Porque não lhe restou nada. Porque ele foi abandonado à própria sorte. E esse é o caminho de alguém que se embriaga, que se droga, que se prostitui. Esse é o caminho, irmãos. Alguém que se rende às ideologias danosas e tão propagadas, que se entrega nos braços das aventuras mais glamourosas, mas que no fim o que vai existir é morte, é dor, é pesar, é culpa, é vergonha. O pecado não compensa. E pode ter certeza, o pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Ele vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. E vai custar um preço mais caro do que aquilo que você gostaria de pagar. Mas tem uma quarta fase na vida do pródigo. E essa quarta fase agora é que ele é feliz conscientemente de volta à casa do Pai. Quando ele parou para pensar na casa do Pai, ele disse: na casa de meu Pai há pão com fartura. O que ele tinha na memória dele era que na casa do Pai era uma casa, ele tinha memória positiva sobre aquilo que acontecia na casa do Pai. Ele lembrava que na casa do Pai tinha banquete, tinha comunhão, tinha provisão. E eu pergunto, o que é que você está semeando? Será que quando seus filhos saírem de sua casa, terão lembrança de memórias positivas da sua casa? E aí, então, ele resolve voltar. Mas ele pensa, eu não sei se meu pai vai me receber. E então ele ensaia uma confissão. Ele não quer mais aquele status de filho. Ele se contenta simplesmente em ser um empregado. Mas quando o pai o avista, corre na direção dele, o abraça e o beija. O pai devolve a ele o status de filho, sandália e anel e roupa nova. Manda fazer festa, celebração, porque o filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O pródigo é você. O pródigo sou eu. O pródigo somos nós. E quantas vezes nós nos perdemos, irmãos, nos caminhos dessa vida? Quantas vezes nós fomos atraídos pelo glamour do mundo?
e achamos que lá estávamos no ápice da vida, e nós quebramos a cara, nos decepcionamos, nos machucamos, nos ferimos profundamente. Quantas vezes hoje nós nos sentimos num chiqueiro cheio de lama? Mas eu quero te convidar nesta manhã, se essa for a sua situação, eu quero te convidar a sair da lama. Eu quero te convidar a se levantar para Deus, porque Deus é rico em perdoar, porque Ele tem prazer em ser misericordioso, porque Ele vai te abraçar, Ele vai beijar você, Ele vai te receber, Ele vai festejar a sua volta, porque na casa do Pai há pão com fartura. Na casa do Pai tem amor, irmãos. Na casa do Pai tem perdão, tem misericórdia, tem aceitação. Na casa do Pai tem cura. Na casa do Pai tem salvação. Talvez você que está aqui hoje, ou quem sabe você que está assistindo pela internet, já passou por alguma igreja, vive tendo contato com igreja continuamente. Talvez você tenha sido criado no Evangelho. Talvez você foi instruído desde a sua infância sobre o Evangelho, mas que em um determinado momento da vida alguma coisa aconteceu e você espiritualmente esfriou. Você jogou fora, quem sabe, o legado dos seus pais. Você foi atraído pelo glamour do mundo, pela fascinação da riqueza, pelos prazeres da vida. Você foi induzido por um grupo de amigos, talvez. Quem sabe hoje, você, apesar de estar aqui, está longe da casa do Pai. Apesar de estar aqui, você está com saudades da casa do Pai. Você está com falta de intimidade com o Pai. Você, quem sabe, talvez hoje, está querendo voltar. E eu quero dizer para você, hoje é o dia, é agora. Faça isso hoje. E eu quero dizer que há perdão para você. Eu quero dizer que há graça para você, há restauração para a sua vida. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de restauração, porque o Pai está esperando você. Jesus pode pegar, tirar todos os seus trapos, as suas roupas imundas. Jesus pode limpar a sua sujeira, pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E se você voltar para Deus agora, Ele volta para você com graça e com misericórdia. Hoje pode ser o dia da sua volta, pode ser o dia mais feliz da sua vida, o dia da sua reconciliação com Deus. É hoje, é agora, faça isso. Nesse instante eu gostaria de orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra viva e eficaz. Eu quero agradecer, ó Deus, porque o Senhor, como Pai amoroso, Pai, o Senhor continua a esperar por nós. O Senhor continua a olhar à beira do caminho para ver aquele filho que se afastou de Ti voltar. E, ó Deus, o Senhor não está preocupado com discursos. O Senhor não está preocupado, Pai, com aparência. O Senhor, ó Deus, como Deus de graça e de misericórdia, está disposto a correr até nós. E é isso que nesta manhã o Senhor está fazendo através da Tua palavra. É escancarando, ó Deus, a porta da salvação. É escancarando a porta do retorno, Pai. A porta do recomeço. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja atuando nos corações aqui nesta manhã. E que vidas possam se voltar para Ti. Vidas que já não têm mais intimidade com o Senhor, vidas que já não têm mais vida devocional, vidas que já não têm mais prazer de estar na Tua casa, que vêm talvez pelo tradicionalismo, pelo costume, mas que não têm prazer, que já não têm vontade de cantar louvores ao Senhor, que já não têm vontade de se deleitar, de se envolver com a Tua palavra. Deus, tem misericórdia, Senhor. Pai, muda o nosso coração, as nossas inclinações. E nessa manhã eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha proporcionar reconciliação, Pai, entre o Senhor e nós pecadores. Tem misericórdia de nós. Nós clamamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.